O termo fake news ganhou força mundialmente em 2016 com a corrida presidencial dos Estados Unidos, época em que os conteúdos falsos sobre a candidata Hillary Clinton foram compartilhados de forma intensa pelos eleitores de Donald Trump. Mas a pergunta que não quer calar: como as fake news surgiram? O mestre em educomunicação Bruno Ferreira explica o ponto histórico de origem das fake news no mundo. Se a gente entende fake news como informações falsas, mentirosas, a mentira ela sempre existiu desde que o mundo é mundo. Se a gente pensa na Idade Média, por exemplo, as razões pelas quais a Inquisição levava mulheres à fogueira, dizendo que elas eram bruxas, curandeiras, Enfim, todas essas desculpas poderiam ser consideradas já naquela época como fake news. Uma grande campanha da Igreja Católica para perseguir mulheres que não se enquadravam a um determinado perfil e com grande adesão da sociedade, porque elas foram perseguidas não apenas pela Igreja, mas também pelos fiéis. O jornal The New York Sun, no ano de 1835, publicou uma série de textos sobre a descoberta na vida da Lua, atribuindo falsamente esses textos, essas descobertas, a um cientista da época. Mas o propósito do jornal, nesse contexto, era vender assinaturas. Aqui no Brasil, diversas fake news foram divulgadas por diversos veículos de comunicação como modo de faturar e ter grande audiência. Casos como o ET de Varginha, Chupa-Cabra e os bonecos amaldiçoados da Xuxa e do Fofão até hoje são lembrados e passados de geração em geração. O jornal Notícias Populares até hoje é lembrado como um dos mais sensacionalistas do nosso país. Mas o maior caso de fake news envolvendo os principais veículos de comunicação de imprensa aqui no Brasil foi o caso Escola Base, que ocorreu em março de 1994 em São Paulo. Os donos da escola infantil de base, Cuchiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, bem como o motorista do transporte escolar Maurício Monteiro Avarenga e um casal de pais de um aluno, Saulo e Mara Nunes, foram acusados por duas mães de abuso sexual. A acusação foi aceita pelo delegado da 6ª Delegacia de Polícia da Zona Sul de São Paulo e noticiada como um furo de reportagem pelo Jornal Nacional da TV Globo. A partir dali, a mídia no geral passou a sensacionalizar o fato, explorando o sofrimento das mães e deixando de lado a ética jornalística. Sem maiores provas, com a cobertura da imprensa junto à conduta precipitada da polícia, o conhecido caso Escola Base recebeu grande repercussão. Com apenas a denúncia, a credibilidade da Escola de Educação Infantil Base ruiu. Os suspeitos nem sequer haviam prestado depoimento à polícia. A pressão da mídia foi tanta que Richard, um americano que não possuía qualquer ligação com o fato, foi preso, ainda que tenha sido solto 9 dias depois. Somente em junho do mesmo ano, o delegado Gerson de Carvalho inocentou os acusados envolvidos e o inquérito policial foi arquivado. Porém, a imprensa já havia culpabilizado todos os citados, embora tenha iniciado sua série de retratações, mas nunca na mesma potência, focando nas verdadeiras vítimas. O professor e jornalista investigativo Márcio Calves deu sua análise do caso. Então eu defino que o caso da escola de base foi um grande erro do jornalismo investigativo por pura precipitação, por aquela vontade que todos nós temos, na verdade, de dar um furo. Muitas vezes um furo acaba sendo um furo na água. Em 2014, o Brasil presenciou o caso de uma fake news que teve um fim trágico. A notícia foi divulgada pelo UOL Notícias e relatou que moradores do litoral de São Paulo, no Guarujá, lincharam uma mulher até a morte por causa de um boato divulgado no Facebook. Ela foi acusada de sequestrar crianças para fazer rituais de magia negra. No entanto, a informação era falsa. A professora e educomunicadora Andressa Luiz Irão analisa o caso. Um caso muito triste, muito emblemático, que mostra pra gente, mostra para toda a sociedade a potência das fake news com as redes sociais digitais e o perigo delas, que podem inclusive tirar uma vida como tiraram a da Fabiane. Então nós, cidadãos, precisamos estar atentos a isso e ao nos depararmos com qualquer conteúdo que seja duvidoso, a gente precisa checar essa informação, pensar antes de compartilhar, fazer uma leitura lateral na internet para saber se esse conteúdo também foi divulgado em outros sites noticiosos, antes da gente disseminar essa informação e acabar sendo também um propagador de fake news. A gente precisa combater as fake news porque elas afetam a democracia. O combate às fake news é algo difícil. Os mecanismos de produção e veiculação das notícias falsas são muito eficientes e escondem a identidade dos criminosos. Para os usuários da internet, o importante é conseguir identificar se uma notícia é falsa ou sensacionalista e não compartilhar o conteúdo duvidoso. As agências de jornalismo especializados são uma ferramenta útil para saber se um conteúdo
É fake news ou não? Atualmente temos um novo aliado no combate à desinformação, que é a educomunicação. A jornalista Luana Magalhães explica qual a importância da educomunicação em sala de aula e no combate à desinformação. A educomunicação é uma nova área que surge a partir da comunicação e da educação. Ela implica em inserir os meios de comunicação e os meios digitais dentro das salas de aula. E eu não estou me referindo apenas a passar slide pelo data show, mas inserir efetivamente essas tecnologias dentro da metodologia de ensino desse professor, né? Então, por que não, por exemplo, pedir para que os alunos não façam um vídeo para o YouTube com a matéria dada pelo professor naquela aula? Esse processo de construir um produto midiático com a mentoria desse professor faz com que esse aluno desenvolva competências e habilidades que precisamos demais no ambiente informacional que temos hoje. Ele vai desenvolver tanto habilidades para criar um conteúdo, como competências para saber discernir um conteúdo de qualidade e um conteúdo que não é legal, né? Nesse processo também ele vai aprender que ele tem responsabilidade pelo que ele consome, pelo que ele cria e pelo que ele compartilha nas redes sociais, que apesar de não ter sido ele que criou, ele também tem responsabilidade ao repassar aquilo para frente. Com isso tudo, a gente está combatendo a raiz do problema da desinformação e das chamadas fake news que temos, né, hoje em dia.